Que bom que estamos na casa de Deus reunidos. Temos aqui vários irmãos e amigos corajosos que não são de açúcar nem de sal, não derrete na chuva, conseguiram vencer o friozinho gostoso, né? Para nos aquecermos aqui juntos com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Mas os que estão em casa também, Deus te abençoe, te fortaleça aí. Que você consiga na próxima quarta-feira estar com a gente aqui presente também. Aqueles que puderem, os que não puderem, Deus entende tudo que se passa na nossa vida, no nosso coração. Eu quero nessa noite convidar você, que nos acompanha pela internet, os que estão aqui presentes, para estudarmos juntos a parábola do trigo e o joio. A parábola do trigo e o joio, texto bíblico, está em Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 30. Jesus, ele é conhecido como o mestre dos mestres. Jesus tinha a forma perfeita de ensinar. Numa certa ocasião, inimigos de Cristo mandaram soldados para prendê-lo. Mas quando eles chegaram diante de Jesus e começaram a ouvir a mensagem de Cristo, começaram a ouvir as palavras de Jesus, os soldados ficaram tão impressionados que não conseguiram prendê-lo. E ao voltarem para dar satisfação aos inimigos, aos escribas e fariseus que eles estavam reunidos, quando ele perguntou: por que vocês não trouxeram preso Jesus que nós mandamos prender? Eles então disseram: jamais alguém falou como este homem. Estas palavras impressionaram, disseram: esse homem fala de uma maneira diferente. Mas como é que Jesus falava? Quando você vê em Mateus 7, 29, aqui diz como Jesus falava. É que o texto bíblico diz que ele falava como quem tinha autoridade. Ele não falava igual os escribas e os fariseus, que não tinham autoridade. E por que Jesus tinha autoridade ao falar e os escribas e fariseus não tinham autoridade ao falar? A autoridade de Cristo estava baseada em 2 pontos. Primeiro ponto: Jesus era um profundo conhecedor da palavra de Deus. Nisto, os fariseus também poderiam chegar bem perto dele, porque os escribas e fariseus também conheciam bastante da lei, da Bíblia. Mas havia um segundo ponto que diferenciava Jesus dramaticamente dos escribas e fariseus. Jesus não apenas conhecia as Escrituras na teoria, ele vivia o que ele ensinava. A sua vida era de harmonia perfeita com a palavra. Não havia diferença entre discurso e prática. Mas quando se fala dos escribas e fariseus, eles já não viviam assim. Eles falavam o certo, mas faziam o errado. A tal ponto de Cristo dizer o seguinte: façam o que eles falam, mas não os imiteis nas suas obras. Os fariseus viviam essa vida esquizofrênica, de falar algo certo, mas não fazer. Cristo não apenas ele parecia ser o Filho de Deus, ele era e é o Filho de Deus. Jesus não só parecia ser obediente ao Pai, ele era obediente ao Pai. Ele não apenas parecia ser o Messias, ele era o Messias. A parábola do trigo e do joio, ela é feita para nos ajudar a lidar com este assunto. É claro que Deus ele quer que nós pareçamos cristãos, e é importante que ao andarmos na rua, ou estarmos na feira, ou em casa, ou no trabalho, é importante que a gente se pareça ser cristão. É importante que as pessoas distinguam no nosso falar, no nosso vestir, no nosso conversar, que somos cristãos, que estivemos e estamos na presença de Cristo. Mas muito mais importante do que parecer ser cristão, é ser cristão de verdade. Quem é cristão de verdade sempre vai parecer um cristão de verdade. Mas às vezes, nem sempre quem parece ser cristão de verdade, nem sempre é um cristão verdadeiro. Então Jesus ele apresenta essa parábola do trigo e do joio para nos ajudar a responder uma das questões que eu considero mais inquietantes no meu coração.
Quando a gente lida com pessoas que nós chamamos de inimigos do Evangelho, pessoas que estão no mundo lá fora, pessoas que não professam uma crença, e eles são hostis com a gente meio que está mais preparado para isso. Sermos tratados mal por pessoas que não professam cristianismo, a gente meio que já espera. Mas esta questão da parábola do trigo e do joio, ela responde a uma questão que me inquieta. E eu acho que inquieta você também. A questão é a seguinte: por quê que na igreja de Deus, entre o povo de Deus, há pessoas que não são cristãos de verdade? Por que na igreja de Deus tem pessoas que ficam aqui atrapalhando quem quer fazer o trabalho de Deus? Por que na igreja de Deus, a igreja preciosa de Deus, Deus permite que pessoas perversas façam parte dela? A parábola do joio e do trigo vem para lidar com este assunto que é extremamente delicado. Nesta parábola nós encontramos que há dois semeadores. Existe o dono da seara, que semeia o trigo, mas existe também o inimigo que semeia o joio. Na parábola que estudamos, diz que tem dois tipos de plantas na plantação desse Senhor. Existe o trigo, que representa os crentes genuínos, verdadeiros. Existe o joio, que representa os falsos crentes, os incrédulos. E a parábola também apresenta que só há dois destinos para toda a humanidade. Só há dois destinos para aqueles que estão na casa de Deus. O destino na ceifa, na colheita, que é a volta de Jesus. O trigo útil será recolhido e o joio inútil então será queimado. De alguma forma, essa parábola também ela retrata não apenas a igreja, mas a toda a humanidade. Só existem perdidos, salvos, bodes e ovelhas, e assim, Deus nunca teve mais do que dois povos, sempre teve só dois grupos. Eu só espero que eu e você façamos parte desse primeiro grupo, do precioso trigo, do precioso rebanho do Senhor. Quando nós lemos o primeiro verso, aí o 27, que vamos destacar, os servos chegam para o seu senhor e dizem: o que aconteceu, meu senhor? O senhor será que não foi criterioso quando escolheu a sua semente? Será que o senhor comprou uma semente mal selecionada? O senhor não colocou uma semente boa? Então por que essa plantação está assim arruinada? Essa citação do livro Parábola de Jesus, escrita pela profetisa de Deus Ellen G. White, eu acho interessante essa página 74, que ela fala sobre este assunto. Ela diz assim: nem tudo que é semeado no campo é bom trigo, nem tudo que é semeado no campo é trigo bom, ou trigo verdadeiro. O estarem os homens na igreja não prova que são cristãos. É claro que é uma satisfação enorme ver vocês aqui reunidos. O nosso coração se enche de felicidade quando a gente vê a igreja presente. É claro que é muito bom saber que pessoas nos acompanham também pela internet e param para estudar a palavra de Deus nesse momento. Mas o fato de você estar aqui ou de você acompanhar pela internet, isso prova que você é cristão? Não. É muito provável que eu esteja pregando nessa hora para trigo e joio. Agora, não tem como eu saber. É impossível saber. Eu só posso saber se uma pessoa aqui é trigo ou joio. Eu só posso saber se eu sou. Pela graça de Cristo, espero que eu seja. E eu espero que você seja também o trigo precioso do Senhor. Os servos daquele senhor ouvem então do patrão uma resposta. O patrão diz o seguinte:
Quem fez essa semeadura além de vocês, meus servos, que eu confio em vocês? Tem um inimigo que fez isso. E o verso 25 diz que o inimigo trabalhou enquanto eles dormiam. Naquela época, quando havia um inimigo para tentar arruinar o seu vizinho, eles contratavam pessoas perversas para poder à noite, quando a família estivesse dormindo, o patrão dormindo, os empregados dormindo, então fosse lá e jogar semente de joio para poder perturbar, estragar e dar prejuízo ao vizinho. Essa parábola, ela lembra que assim como tem um dono da seara e tem seus servos que trabalham diligentemente, não existe só Deus trabalhando nessa igreja. Você sabe quem também trabalha nessa igreja de Deus? Por mais desagradável que seja pensar, o inimigo de Deus também está trabalhando. Da mesma forma que Deus se empenha para trazer pessoas boas para o seu reino, da mesma forma que os anjos de Deus se empenham lá fora para trazer pessoas para a casa de Deus, o inimigo é tão ousado, ele é tão perverso, que ele também traz os seus e coloca aqui dentro, para machucar, atrapalhar, dificultar o trabalho de Deus. Assim como Deus tem os seus na sua igreja, o diabo também coloca os deles, falsos crentes, falsos cristãos, dentro da igreja. O inimigo faz essa obra, e ele sabe inclusive, e ele é empenhado nessa obra. E por que ele é tão empenhado nessa obra? Por que ele trabalha tão diligente para tentar atrapalhar a igreja de Deus? Porque em Apocalipse 12:12 diz que pouco tempo lhe resta. Às vezes eu penso que os inimigos da cruz, às vezes são mais dedicados do que os amigos da cruz. Às vezes eu penso que os filhos das trevas são mais dedicados à sua militância perversa do que os filhos da luz ao evangelho que eles conhecem. Dizem que pior do que o grito dos cruéis é o silêncio às vezes dos covardes. Às vezes pior do que a ousadia dos mentirosos é a falta de coragem daqueles que têm a verdade. E aqui nós vemos que o inimigo, empenhado em seu trabalho, os servos então se preocupam e dizem assim: o que nós vamos fazer? Vamos deixar essas duas plantas crescerem juntas? O senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio do meio do trigo? E qual é a resposta do Senhor? Não, vocês não podem fazer isso. Porque se vocês forem querer arrancar o joio do meio do trigo, vai acabar fazendo o quê? Arrancando um trigo junto. Porque quando eles são pequenos, a diferença é muito pequena. O início da vida cristã é muito parecido. E na verdade, eu acredito que quando nós nascemos na vida cristã, quando passamos no tanque batismal, todos somos iguais. É a vida de oração é que fará a diferença. É a nossa vida cada dia com Deus é que fará a diferença. Na verdade, se Deus fosse deixar para a gente, pela aparência, tentar dizer quem é joio e quem é trigo, nós cometeríamos muitas injustiças. Porque nós só conseguimos ver mal e julgar muito mal o que está diante dos nossos olhos. Só que Deus consegue ver além das aparências. Deus olha e faz uma leitura perfeita do que está onde? No coração. Por isso que Deus não confiou a nenhum ser humano, a nenhum pastor, a nenhum crente, a nenhum líder da igreja, ficar tentando separar quem é crente de verdade e quem não é crente de verdade. Esse papel de julgamento, esse papel de separação, não compete a nenhum cristão fazê-lo. Deus tem duas igrejas. Deus tem uma igreja visível, e nós cremos que nós somos a igreja visível de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus é a igreja de Deus. E essa igreja se divide em dois grupos. Há um grupo visível, que nós cremos que são aqueles que pertencem à igreja visível, eu repito, a igreja adventista do sétimo dia. Cremos que essa igreja é visível. Só que Deus tem uma igreja ainda maior, que nós chamamos de a igreja invisível, que são aqueles que têm fé em Jesus e que guardam os mandamentos de Deus dentro do que eles compreendem
e que são sinceros à palavra de Deus e que estão espalhados em todas as igrejas dos nossos irmãos evangélicos, dos nossos irmãos católicos e mesmo daqueles irmãos que nem religião possuem. Duas igrejas, uma visível, que nós cremos que é que nós fazemos parte, mas a invisível, que Jesus vai estar congregando, e na ceifa toda ela estará reunida, e ela é muito maior do que a igreja que nós hoje podemos ver. Mas até lá, a gente vai ter que ter a paciência, a tolerância de entender que a igreja é uma comunidade mista. A gente precisa ser tolerante, precisa ser paciente, que a igreja tem crente verdadeiro e crente que não é verdadeiro. Tem crente que o Espírito Santo trouxe e tem crente que até é crente, mas está no nível ainda do inimigo. E a gente vai ter que conviver com eles juntos até o final. É uma comunidade mista. Eu trouxe aqui essa imagem do trigo e do joio verdes. Talvez você não consiga perceber, mas nessa imagem tem tanto trigo quanto joio. Mas é muito difícil você perceber. Mas agora eu vou mostrar para você que eles estão ali. Ali está o joio e ali está o trigo. Mas olhando rapidamente, é muito semelhante. A diferença entre trigo e joio só vai ser percebida com mais facilidade quando chegar a colheita, só na ceifa. Não basta estar na plantação. Eu sempre digo que ser batizado é muito bom, é muito bonito, é a decisão mais importante da nossa vida. Eu nunca me arrependi do dia 27 de setembro de 86, quando aos 9 anos de idade fui batizado. Foi o dia mais incrível da minha vida. Ainda consigo sentir até um pouquinho do frio daquela tarde de sábado. Ali, junto ao mar, ali no Espírito Santo, em Vitória, fantástico. Mas muito mais importante do que ser batizado, é ser transformado, é ser convertido. O número de pessoas numa lista de membros não comprova o número de pessoas convertidas. Porque, na verdade, a conversão é um milagre. Conversão não é algo que eu me esforço e consigo. Conversão é uma operação do Espírito Santo. Eu comparo a conversão com a metamorfose de uma borboleta. Vocês sabem que borboletas não nascem borboletas. Borboletas nascem lagartas. Mas ela passa pelo processo de metamorfose, e aquela lagarta, que era aquele animalzinho tão estranho, né? Que algumas pessoas têm muito nojo e não querem nem chegar perto, depois da metamorfose, se transforma numa linda borboleta das cores mais variadas e que embelezam as paisagens que olhamos. Mas às vezes eu fico pensando que alguns crentes parece que nunca deixaram de ser lagartas. Parece que nunca experimentaram a conversão de fato. Porque às vezes eu tenho a sensação de que eles mantêm os mesmos costumes, eles querem continuar assistindo os mesmos vídeos, eles continuam com os mesmos tipos de amigos que só puxam para baixo, eles querem continuar assistindo as mesmas programações, comendo as mesmas comidas, frequentando os mesmos ambientes. Esses talvez precisem parar e pedir a Deus milagre, porque Deus, quando chamou a gente para ser cristão, não chamou para melhorar nossa vida. Deus não chamou você e eu para sermos melhorados. Deus nos chamou para sermos transformados, convertidos. Deus não quer uma melhora em meu caráter, Deus quer uma transformação do meu caráter. E um caráter de crente, é claro que não se consegue de uma hora para outra, ele vai levar a vida inteira. Mas no verso 30 diz que finalmente a colheita vai chegar. Quando a colheita chega do trigo e do joio, aí agora sim, o joio ele se mantém com o seu pendão em pé, mas o trigo ele é mais pesado, dourado, ele se inclina. Agora fica mais fácil das pessoas saírem, separando, eles arrancam o joio primeiro, jogam num canto para poder queimar, para aquela semente não prejudicar ali, não continuar prejudicando aquela plantação. E o trigo agora é preciosamente recolhido. O joio
por ele ter as raízes entrelaçadas, essa é a grande razão que ele não é arrancado. É melhor deixar crescendo juntos, porque com as raízes entrelaçadas não tem como separar. Os crentes genuínos, eles acabam se afinando, mesmo a crentes que não são verdadeiros. Se nós tivéssemos a capacidade, e é um se bem grandão, se eu tivesse a capacidade de saber quem é trigo, quem é joio, ainda que eu conseguisse acertar, não daria certo, porque muitas vezes o crente falso, ele é amigo do crente fiel. E às vezes o crente fiel está muito unido ao crente falso e não sabe. E se nós fôssemos querer tirar o crente falso, sabe o que poderia acontecer com o crente fiel? Ele poderia ficar magoado, decepcionado, por não entender. Foi por isso que Jesus deixou Judas se unir ao grupo. Se ele não tivesse permitido Judas se unir ao grupo, os 11 não teriam compreendido. Às vezes o melhor remédio, o melhor professor, o melhor jeito de resolver algumas questões é deixar o tempo. O tempo costuma ser ele continua a ser um professor muito forte. Às vezes o tempo resolve boas partes de nossas questões. No verso 30 então diz que 2 destinos reservam a colheita. No verso 30, o trigo vai para o celeiro de Deus, onde Deus quer um dia nos recolher, com o precioso grão que Ele conseguiu, depois do seu penoso trabalho. Ele espera poder nos recolher para o seu celeiro no céu. Os justos resplandecerão como o sol no reino da glória. É isso que está escrito no verso 40. Lá em Malaquias 3, o verso 18, eu aprecio muito esse verso que diz o seguinte: a diferença entre o trigo e o joio, na verdade, existe, mas hoje é difícil perceber, mas existe. Com um olhar mais atento, pelos seus frutos você consegue distinguir mais ou menos. No entanto, na volta de Jesus, nós veremos a diferença perfeita. Veremos outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o justo e o perverso. Mas essa diferença só vai ser vista com clareza na hora da colheita final. A colheita será feita pelos anjos de Deus. Eles sairão por todo o campo da terra, recolhendo os escolhidos do Senhor, recolhendo os salvos, os eleitos. O joio, porém, será destruído com fogo eterno. Não quer dizer, é claro, que os perdidos vão ficar queimando para sempre. Não, apenas serão destruídos, morrerão e nunca mais haverá uma outra oportunidade. Não será um efeito, não será um fogo que queima com efeito eterno, mas a consequência, o resultado final será eterno. É isso que nós entendemos como fogo e destruição eterna. O joio, ele pode enganar muitos por muito tempo. O joio pode passar inclusive pelo teste da aparência, o joio pode passar pelo teste da dieta, o joio pode passar pelo teste dos ministérios, o joio pode passar até pelo teste missionário e outros testes, mas o joio nunca vai enganar os olhos de Deus. É por isso que lá em Mateus, no capítulo 7, 22, diz que nesse dia da ceifa, do grande julgamento, pessoas vão dizer: Senhor, mas em Teu nome profetizamos, em Teu nome nós curamos, em Teu nome nós falamos, a gente fez tanta coisa, a gente foi para a igreja em Teu nome, enfrentou o frio, enfrentou o sol, enfrentou a chuva, enfrentou a pandemia, a gente fez tanta coisa em Teu nome. Eles dizem: mas eu não vos conheço, porque na verdade as aparências em si não tornam uma pessoa o que ele de fato é. Jesus, ele coloca aqui em Salmo 1, verso 5, que os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece os seus, Ele conhece os dele, e Ele procura com os seus olhos os fiéis da terra. Então, serão manifestos naquele último dia quem são os que se uniram a Cristo e quem são os que se uniram à igreja. Uma pergunta carinhosa para você e para mim: você tem estado unido a Cristo cada dia, ou você tem estado unido à igreja, apenas à igreja de Cristo? As duas são importantes.
Mas não basta estar unido à igreja de Cristo. Mais importante do que estar unido à igreja de Cristo é você e eu estarmos unidos cada dia a Cristo. E mais, há essa última citação que eu vou usar aqui do livro Parábola de Jesus, que diz o seguinte: ter uma religião é importante, mas a religião em si, sabe o que ela pesa na balança de Deus? A religião, mesmo a verdadeira, você sabe o que ela pesa na balança de Deus? Nada. O que pesa na balança de Deus é um caráter formado à semelhança de Cristo. Uma vida consagrada a Cristo cada dia. É isso o que vai pesar na balança de Cristo. E eu termino com essa pergunta: existe esperança para aqueles que são joio? Se eu for um joio, ou se você que está aqui for um joio, ou que me assiste pela internet for um joio, tem esperança? Tem sim. Até o dia da volta de Jesus, ou até que eu ou você venha morrer, até lá nós podemos nos tornar trigo. Deus consegue fazer um milagre. Ele consegue contrariar a ordem da natureza e transformar um pé de joio em um pé de trigo. Mas isso aí só Deus pode fazer. Deus é capaz de transformar um coração de pedra em um coração de carne. Um pecador perdido em um pecador arrependido. Ele consegue transformar alguém perverso em alguém sensível, alguém fiel. Deus pode sim. Faça o seu exame e depois você dá uma olhadinha se o seu teste deu resultado positivo ou negativo. Porque de acordo com 1 Coríntios, no capítulo 11, 26, eu só posso fazer o teste em uma pessoa. Eu só posso examinar a mim mesmo. Portanto, o meu apelo é: não basta parecer, não basta parecer cristão, é preciso ser cristão. Quando Jesus, em uma outra parábola, ele manda uma figueira estéril ficar seca, foi exatamente essa mesma verdade. Ela parecia ter frutos, mas não tinha. Não basta parecer ser cristão, não basta parecer ser fiel. É claro que temos que parecer também, mas o parecer tem que ser apenas uma expressão do que nós temos sido. Deus, Ele hoje quer com o seu fogo do Espírito Santo me purificar dos meus pecados, dos meus sentimentos que contrariam o Espírito de Deus. Hoje Deus envia seu Espírito Santo para ser um fogo que purifica e nos limpa dos nossos pecados. Mas aqueles que não abandonarem os seus pecados, aqueles que continuarem agarrados aos seus pecados, então na volta de Jesus, o fogo do Espírito Santo, que era para me purificar e que era para me limpar, infelizmente ele vai me destruir. Eu só espero que quando Jesus voltar e que quando ele vier, que a presença dele seja vida para nós que o esperamos e jamais seja morte para nos destruir. Deus quer mandar o seu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você gosta de dizer: Senhor, me ajuda, por favor, me envia teu Santo Espírito, purifica minha mente, por favor, purifica meus sentimentos, purifica meus pensamentos, me ajude a ter um caráter semelhante ao de Cristo. Eu quero parecer cristão, mas eu quero ter a essência, eu quero ser como Cristo foi. Eu quero falar com autoridade, eu quero viver como Cristo viveu. Que o Senhor Jesus, pela sua graça e misericórdia, nos faça cada vez mais semelhantes a eles. Cristãos que são em sua essência como Cristo é, e que possamos parecer como Cristo parecia também. E quando Jesus voltar para nos recolher, que possamos ser recolhidos como o seu precioso trigo, que ele plantou e regou com o seu precioso sangue, que ele possa um dia fazer essa colheita e ficar muito satisfeito comigo e com você na eternidade para sempre com ele. Vamos orar? Nosso Deus e querido Pai, obrigado porque o Senhor veio a este mundo e o Senhor semeou em nosso coração a tua palavra, e o Senhor organizou a sua igreja,
E o Senhor nos fez o convite e aceitamos estar aqui. Que o Senhor venha pela tua graça e bondade limpar-nos de todo o joio do pecado, de tudo aquilo que nos separe do Senhor. Que o Senhor nos faça homens e mulheres cada dia consagrados a Ti. Que nós possamos experimentar o milagre da conversão diária em nossa vida. Que o Senhor nos transforme cada vez mais a Tua imagem e semelhança. Que nós possamos parecer com Cristo e sermos como Cristo foi e é. Que pela Tua graça e bondade, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, possamos, como o Teu precioso trigo, sermos recolhidos e brilharmos juntos contigo por toda a eternidade. É pela Tua graça que nós pedimos e confiando nos méritos de Jesus Cristo que nós choramos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando sempre.